1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 até o versículo 8. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Até aí, queridos. Quando nós falamos sobre família, nunca é demais lembrar que esta foi a primeira instituição criada por Deus no Jardim do Éden. Antes mesmo do sábado do Senhor, que para nós adventistas é algo tão importante, tão solene, tão santo, a família foi, volto a dizer, a primeira instituição criada por Deus na história da humanidade. E me chama a atenção que Deus, em sua didática, para comunicar o Evangelho em linguagem humana, a fim de que entendamos o relacionamento de Deus com os seres humanos, Ele usa justamente o contexto familiar, onde Deus se considera ser o nosso Pai, embora não sejamos de fato, nós somos adotados na família celestial, onde nós nos tratamos uns aos outros como se fôssemos irmãos, onde o próprio Jesus Cristo é considerado como o Filho de Deus. Além disso, a relação do casamento, uma relação tão importante, ela é utilizada para exemplificar a relação de Cristo para com a sua igreja. Eu acredito que só isso já seria o suficiente para concluirmos que a família é uma instituição revestida de uma áurea de santidade, pureza, justiça e solenidade. Porque Deus nunca se permitiria comparar a algo que não representasse em toda a sua esfera pura e santa. E quando Deus compara a relação familiar, a relação da família do céu, ao relacionamento de Cristo com a sua igreja, é porque Deus olha para a família como algo muito santo e muito sagrado. Certa vez eu li uma frase de Ellen White, onde ela dizia que uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar nos púlpitos de uma igreja. Esse texto é um desafio tremendo para mim, queridos, porque eu sou um pregador. No ano passado eu fiz um cálculo e eu preguei, assim, facilmente mais de 100 sermões ao longo do ano. E o que esse texto está dizendo é que se eu pegasse não apenas um dos meus sermões, mas se pegasse todos os sermões que preguei nos púlpitos das igrejas no ano passado, nem todos eles juntos teriam o poder que apenas uma única família, bem ordenada e bem disciplinada, tem de testemunhar em prol do cristianismo genuíno.
É muito solene o que estamos aqui dizendo. E por essa razão, se voltamos ao texto inicial, nós vemos ali a experiência de uma família que estava em problemas, uma família que estava vivendo em crise. Afinal de contas, Saul, o genro, ou melhor, o sogro de Davi, tinha invejas do seu genro. E por essa razão vivia perseguindo Davi por todos os lados, pelas florestas, pelos desertos, pelas montanhas, pelas cavernas e etc. Davi não tinha paz, Saul tinha inveja do seu genro. E então, em um dado momento, a Bíblia diz que Saul e Davi decidiram fazer um pacto de paz, um acordo, para que Davi tivesse sossego. Mas Davi desconfiava tanto do seu sogro, que ele foi buscar asilo político no território dos inimigos mais audazes do povo de Deus naquela época, os filisteus. Ou seja, Davi preferiu fazer um acordo com os filisteus do que um acordo com o seu próprio sogro, um ente da sua família. Tamanha crise familiar que havia entre eles. E então, como Davi era um homem muito famoso, um homem valente, um homem de guerra, o rei Aquis, que naquela ocasião era rei dos filisteus, acolheu Davi na Filístia com muita cortesia e muita urbanidade. E ele foi tão cortês que ofereceu para Davi um território onde Davi viveria com as suas esposas, os seus filhos, os seus soldados em número de 600 e as suas respectivas famílias. E ali Davi começou a construir um lar, trabalho, casa. Ele de fato se enraizou naquele território que a Bíblia chama de Ziclag. Foi a cidade que Aquis deu para Davi viver com a sua família. E depois de um tempo, a Bíblia conta que aconteceu assim uma situação muito preocupante e amargurante para Davi. O rei Aquis decidiu declarar guerra contra o próprio povo de Deus. E como Davi era um homem muito valente, um homem de guerra, ele foi alistado para lutar ao lado dos exércitos filisteus. Ou seja, Davi agora precisaria marchar em guerra contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Por uma decisão errada, uma escolha equivocada, Davi agora precisaria levantar as armas da guerra contra o seu próprio povo. E aquilo provocou uma angústia tremenda no coração de Davi. E eu acredito que Deus, por misericórdia, faz agora com que um grupo de príncipes filisteus cheguem ao rei Aquis e digam a ele o seguinte: mas rei, acaso esse Davi não é aquele de quem nós temos ouvido que Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Esse homem é um homem de guerra. Esse homem lutou em muitas batalhas ao lado dos israelitas. Portanto, despede esse homem. Nós não precisamos de Davi. É melhor nós não contarmos com Davi do que corrermos o risco de, no meio da guerra, ele se rebelar contra os nossos exércitos e aí o problema será imenso. Manda esse homem voltar para Ziclag. O rei Aquis, depois de muita resistência, decidiu despedir Davi e os seus 600 soldados. Esses homens estão agora em um caminho de 3 dias de viagem. E quando eles chegam em Ziclag, a cena que eles contemplam é uma cena aterradora. Uma cena que, creio eu, nenhum homem, nenhum chefe de família, nenhuma mulher, nenhuma mãe, nenhuma esposa que ame o seu lar gostaria de ver ao voltar para casa depois de um dia de labuta. E o que nós vamos fazer agora é usar essa história que acabamos de ler e destacar ali 4 pontos específicos para aplicarmos para o nosso contexto presente. Porque essa história tem lições tremendas para nos ensinar nessa noite. O tempo é curto, eu gostaria sim, eu poderia fazer aqui pelo menos uma meia semana de oração, falando sobre cada um dos assuntos que eu precisarei tocar nessa noite. Então eu vou passar por cada um deles de forma muito rápida, a fim de lançar algumas sementes e que você, de alguma forma, sinta o interesse de pesquisar um pouco mais
sobre os temas que vamos tratar aqui. Mas a primeira lição que nós podemos tirar desse texto já está no primeiro versículo que lemos, de 1 Samuel, capítulo 30, onde o texto diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. O que esse texto tem para nos ensinar? Talvez não seja uma grande novidade para muitos de nós, mas o que esse texto nos diz é que Satanás tem um ódio ardiloso e muito bem assim objetivo contra a sua família. Quando o texto diz que os amalequitas deram com ímpeto contra a casa de Davi, o objetivo da expressão impetuosidade é enfatizar o ódio que Satanás tem com o propósito de destruir a sua casa. E se você prestou atenção no texto, ele não precisou assim de um território muito vasto. Ele só precisou de um pequeno descuido, uma desatenção ínfima para destruir a família de Davi. E eu não preciso usar assim de um esforço muito profundo para convencer vocês aqui hoje de que Satanás, nessa época, ele tem um objetivo muito bem delineado. O objetivo dele não é exatamente destruir, ou melhor, até é destruir a sociedade e a igreja. E para destruir a sociedade e a igreja, basta ele destruir uma instituição, e essa instituição é a família. Portanto, eu ainda me arriscaria em dizer, e eu pensava que era só no meu país que nós tínhamos problemas da natureza que eu vou apresentar aqui para vocês, mas eu descobri nessa semana que vocês também estão enfrentando isso aqui. E eu me arriscaria a dizer, sem exageros, que nós vivemos hoje no nosso mundo ocidental uma conspiração cujo objetivo é desconstruir o conceito judaico-cristão de família. Se você não sabe, o Ocidente foi desenvolvido sobre um tripé. Tudo o que nós conquistamos ao longo de 2000 anos, mais ou menos, de história, até mais do que isso, ocidental, foi assim desenvolvido sobre esse tripé, que é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. E existe hoje uma conspiração ideológica com o propósito de neutralizar, de destruir esse tripé ocidental, cultural e civilizacional. E um dos principais pilares atacados é o pilar da moral judaico-cristã, onde a família bíblica é a base desse pilar, é a estrutura da nossa civilização. Portanto, concluo eu que a mídia, as nossas Supremas Cortes Federais, as câmaras legislativas, a escola e as universidades estão aparelhadas com o propósito de destruição da família. Eu já disse ao longo dessa semana que os índices de divórcio dentro da igreja são os mesmos índices fora da igreja. E por que razão? Porque na nossa cultura atual há uma banalização do casamento. Há um desprezo pelo conceito bíblico de casamento. As pessoas se separam por questões cada vez mais banais e triviais. Falei também do relacionamento de jovens que mantêm relação sexual antes de casar. E tudo isso porque um dos grandes objetivos, eles sabem disso, já vou falar quem são eles aqui para vocês, uma das estratégias mais efetivas para a destruição da família judaico-cristã ocidental é a erotização da nossa sociedade. Existem livros escritos sobre isso. Eu sei que vocês, obviamente, concluem que isso é uma estratégia de Satanás, mas eu me surpreendi quando descobri que existem filósofos acadêmicos, como, por exemplo, poderia falar de Marx, poderia falar de Herbert Marcuse, poderia falar de George Lukács, filósofos aí da escola de Frankfurt, onde eles escreveram maneiras e formas de erotizar a sociedade judaico-cristã ocidental, com o objetivo de desconstrução da família.
E aí, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero mostrar algumas evidências para vocês. Não sem antes compartilhar esse texto de Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, que comprova o que eu acabei de dizer. Por que que os ataques de Satanás se dirigem objetivamente contra as famílias? O texto diz assim, a partir da citação em amarelo: e o coração da sociedade, da igreja e da nação é a família. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Ou seja, a célula-mãe da igreja, da sociedade e do nosso país é a família. Se nós queremos uma reforma na igreja, por exemplo, como vemos ser necessário, se queremos uma reforma no nosso país, lá no Brasil é o que nós mais queremos. Eu me envergonho quando eu vejo, por exemplo, nosso ex-presidente da Câmara dos Deputados se dizendo cristão, mas é um corrupto, ladrão e mentiroso. Nos dá vergonha vermos pessoas que levantam a bandeira do cristianismo lá no Brasil, mas vivem uma vida corrupta. E nós clamamos por uma reforma muitas vezes, mas esse texto deixa muito claro que a reforma na igreja, na sociedade e na nação só acontecerá se essa reforma começar dentro de onde? Da família. Porque é a família que é a célula-mãe de todas estas outras instituições. E sabendo disso, é claro que Satanás vai atacar as nossas famílias de forma covarde e objetiva. Portanto, eu quero começar a mostrar algumas evidências para vocês, dando início naquela que é a minha área, a área da educação. Eu não vou ter tempo de explorar muitas coisas aqui, mas, por exemplo, no ano de 1993, um jornalista e professor francês chamado Pascal Bernardin escreveu o livro Maquiavel Pedagogo, ou O Ministério da Reforma Psicológica. Lá no Brasil, esse livro só foi traduzido no ano de 2013, muito tardiamente. Mas, curiosamente, embora o livro tenha sido publicado na década de 90, o que ele denuncia ainda é extremamente atual. O livro ele trata sobre documentos da ONU e da Unesco, cujo objetivo é modificar, é alterar a ética, a moral e os valores da sociedade ocidental. E para isso, eles vão se utilizar de estratégias psicológicas e psicopedagógicas nas escolas e na mídia de maneira especial. E então, em um dos artigos que ele publica, na realidade, um documento da 4ª Conferência da Unesco, para quem não sabe, a Unesco é o braço da ONU responsável pela ciência, pela cultura e pela educação. E então ele vai dizer aqui o seguinte: que o ensino da ética, ou como eles chamam de ética revolucionária, ou nova ética, deve veicular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para a outra. Então, o que esse texto está dizendo? Que para levar a cabo os propósitos dessa revolução ética, eles precisam bloquear ou neutralizar a transmissão de valores, ou a tradição, como já comentamos aqui, de uma geração para outra. Pergunto, qual é a principal instituição responsável por fazer essa transmissão valorativa de uma geração para outra? Que instituição é essa? A família. Então, o que eles estão dizendo? Que eles precisam bloquear a influência das famílias na vida, especialmente de crianças, jovens e adolescentes. Como eles fariam isso? Eu vou citar um exemplo para vocês. Lá no Brasil, no ano de 1961, foi promulgada a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. É a lei que regula todo o sistema educacional no Brasil. Nesse ano, as crianças eram obrigadas a frequentar a escola apenas a partir dos 7 anos de idade. No ano de 1996, foi promulgada a 3ª LDB, que é o resumo da Lei de Diretrizes e Bases. A partir de então, todas as crianças do Brasil são obrigadas a serem matriculadas e frequentarem as escolas a partir dos 4 anos de idade. Pergunto, qual será o objetivo? Será que o Estado ama tanto assim as nossas crianças, que querem prepará-las para serem bons cidadãos, desenvolvidos especialmente moralmente, intelectualmente, com valores éticos e etc., como aqueles que nós cremos? É claro que não.
Um psicólogo da educação, chamado Jean Piaget, fazendo estudos de observação do comportamento de bebês e de crianças, chegou à seguinte conclusão: uma criança desenvolve a sua personalidade entre os 2 até os 7 anos de idade. Ou seja, essa é a faixa etária onde a personalidade da criança está sendo moldada, amadurecida. Para quem nunca leu o que Ellen White escreveu sobre educação, orientada não por acadêmicos, porque ela nunca estudou pedagogia, licenciatura e afins, mas orientada pelo próprio Deus, que é o maior educador que existe no universo, ela então diz o seguinte: uma criança nunca deveria conhecer uma outra escola, senão um lar, e outros professores, senão os pais, até pelo menos 8 anos de idade. E eu me pergunto, da onde isso? Orientação de Deus. Por que razão? Porque ela sabe, ou melhor, Deus sabe, que essa é justamente a faixa etária onde a criança está sendo amadurecida, onde o cérebro dela está sendo preparado para aprender os valores que vão nortear todo o restante da vida dela. A conclusão, portanto, que esses ideólogos chegam, esses revolucionários chegam, é que uma criança, quando ia para a escola com 7 anos de idade, já tinha valores muito solidificados, de tal forma que era difícil mudar as concepções de vida de uma criança. Conclusão: tragamo-las mais cedo para, assim, dessa forma, trabalhar com a mente e o caráter delas de maneira mais suave, mais sutil. E é isso que está acontecendo. Bom, ainda aqui falando do documento, ele conclui dizendo que, por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. E aí seja bem-vindo ao mundo de Hollywood, da Walt Disney e de tantas outras produções do Cartoon Network, Discovery Kids, que já estão trabalhando com essa nova visão ideológica, onde eles querem revolucionar a ética e os valores das nossas crianças. E antes que eu esqueça, eu já quero fazer uma recomendação aqui. Mães, de forma especial. Se vocês têm a oportunidade de viver assim uma vida com um pouquinho mais de economia, mas você ser o centro da formação do caráter do seu filho, especialmente nessa faixa etária, pague o preço, porque em nome de Jesus vale a pena. Vale a pena. Ellen White diz que mães que assumem o papel de mãe dentro de casa, olha só que promessa maravilhosa para vocês, mães. Ela diz que essas mães terão os seus nomes escritos ao lado dos maiores missionários que o cristianismo produziu na história da humanidade. Já pensou? Você, mãe, ter o seu nome escrito ao lado do nome de um apóstolo Paulo, por exemplo? Escrito ao lado do nome, por exemplo, de um David Livingstone, e por aí vai. Essa é a promessa para você. Então vale a pena. Pague o preço. A sociedade precisa demais de mães que valorizem e prezem esse papel especial que Deus deu para vocês. E aí vem o que nós vamos discorrer agora, sobre as ideologias feministas, que quer roubar, furtar da mãe esse papel fundamental. Porque o diabo sabe que a mãe é o maior agente dentro do lar, mais do que o pai, de formação do caráter de uma criança. O diabo sabe disso. E então, eu vou passar aqui a dar alguns exemplos para vocês da nossa mídia lixo lá no Brasil, que tem por objetivo e que está comprometida na realidade com o que nós chamamos de doutrinação ideológica. E, por exemplo, a Rede Globo tem trabalhado muito com esse propósito. Deixa eu ver aqui, eu acho que acabou a pilha. Ok. Eles têm trabalhado muito com esse propósito de modificar os valores da sociedade e etc. E um dos programas, por exemplo, que a Globo passa, que é a Malhação, tem lidado muito com esse tipo de conteúdo. E uma psicóloga clínica, que é a Marisa Lobo, ela é evangélica e ela tem viajado o Brasil falando sobre essa modificação nos valores da ética, na moral das nossas crianças e adolescentes no país. E ela é colunista desse site e escreveu a seguinte matéria: Globo usa a Malhação para subverter valores da família através dos filhos.
E aí eu passo agora a apresentar a vocês alguns trechinhos desse artigo que ela escreveu. Estava assistindo TV e parei para dar uma sondada na tal malhação. O diálogo era sobre o absurdo dos pais quererem mandar nos seus filhos na escola e monitorar os conteúdos das aulas. Pasmem, a preocupação das alunas feministas era monitorar se está acontecendo essa intromissão dos pais em outras escolas e se organizar contra essa censura. E ela conclui dizendo: os pais bonzinhos são os que deixam livremente as filhas fazerem o que elas querem, mesmo significando sexo com qualquer pessoa a qualquer tempo. Meninas fazendo campeonato de beijos, chegando a beijar mais de 20 em uma única noite, apenas para mostrar que são empoderadas. Ou seja, se houve algum tempo que novelas, filmes e desenhos eram apenas um tipo de entretenimento, há alguns anos estão sendo utilizados para modificar os valores da nossa sociedade. E eu sei que você deve estar se perguntando assim, mas eu não acredito que esse jovem é defensor daquela concepção de que eu sou influenciado por aquilo que eu assisto. Eu consigo muito bem filtrar as coisas que eu vejo. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar um estudo científico para vocês no finalzinho dessa primeira parte. Mas, enfim, ela fala ali, por exemplo, do movimento feminista. E eu sei que na nossa igreja hoje tem muitas mulheres que, sem ter noção de quão pernicioso, e me permitam dizer, diabólico é hoje o movimento feminista, tem levantado a bandeira desse movimento na nossa época. Para quem abomina o machismo, e eu me uno a essas pessoas, porque o machismo é algo que Deus abomina, nunca foi um desejo de Deus, uma sociedade machista, e a sociedade patriarcal, isso é o que nós chamamos, na verdade, de modificação da linguagem, porque o termo patriarcal é bíblico, quem estabeleceu o patriarcado foi Deus. O homem como cabeça do lar não é algo cultural, é um princípio da palavra de Deus, e eu já vou explicar o que significa ser o homem cabeça do lar. Mas o machismo é algo que Deus reprova. E se o machismo é algo que Deus reprova, o feminismo que vai para o outro extremo na nossa época é algo que Deus também reprova. Para você entender, há alguns anos, quando o feminismo começou, talvez, se fôssemos cristãos adventistas naquela época, nós poderíamos sim defender valores do movimento feminista, quando ele começou. Porque o movimento feminista, na sua origem, tinha o objetivo, por exemplo, de defender o sufrágio feminino, que era o direito da mulher votar, assim como os homens também. Uma segunda luta dos movimentos feministas mais antigos era que a mulher tivesse o direito de estudar, assim como os homens naquela sociedade antiga. E, finalmente, que as mulheres tivessem direito de trabalhar e ganharem salários minimamente equivalentes ao que os homens ganham, dependendo do mérito do seu trabalho. Hoje, o movimento feminista já vai muito mais além do que isso. O objetivo do movimento feminista, e olha lá, veja se você se considera representada por movimentos feministas, como um que nós temos lá no Brasil, me perdoe a expressão, mas é o nome desse movimento, que se chama Marcha das Vadias, onde mulheres vão para as ruas com os seios de fora, teoricamente, lutar pelos direitos das mulheres. Mas, na realidade, no fundo, sabe qual é o movimento, o objetivo principal do movimento feminista? É o direito da mulher ser livre, sabe para quê? Para fazer sexo quando ela quiser e com quem ela quiser e matar os bebês que ela tiver também, quando ela tiver vontade. Esse é o verdadeiro objetivo do movimento feminista. Quem levanta bandeiras do movimento feminista e nunca leu, por exemplo, ideólogos como Judith Butler ou Simone de Beauvoir, que é a maior ideóloga do movimento feminista, você não sabe qual é a raiz desse movimento. O que está por trás desse movimento? E todos esses ideólogos que produzem conteúdos dessa natureza, que defendem o feminismo hoje, sabe qual é a origem deles? O movimento marxista. E eu não sei se você sabia, preste atenção nisso aqui agora, uma informação importante. Antes de Marx morrer, ele escreveu um livro que é assim, não tão conhecido quanto o Capital e o Manifesto Comunista.
O último livro que ele escreveu e não terminou se chama A Origem. Eu sempre troco a ordem, mas essas 3 palavras estão presentes ali no título do livro. A origem do Estado, da família e da propriedade privada. E então ele não teve tempo de terminar o livro. Foi aí que o seu amigo Engels concluiu a mensagem do livro. E sabe qual é a essência desse livro? Marx chegou à seguinte conclusão: a sociedade burguesa é uma sociedade patriarcal. Portanto, desde pequenininho, crianças crescem em um lar onde eles vivem em uma cultura de autoritarismo, onde o homem é o cabeça, a mulher se subordina ao marido, ou é a ajudadora do lar, e a criança cresce em um lar dessa natureza. Portanto, uma vez que isso é um valor judaico-cristão, que vem da Bíblia, nós precisamos desconstruir o conceito de família judaico-cristão. Essa foi a conclusão dele no livro. E tudo o que está acontecendo hoje é simplesmente para levar a cabo esse desígnio que estamos vendo aí. Bom, poderíamos falar ainda um pouquinho mais sobre esses movimentos. Eu já vou voltar a falar sobre a questão do machismo quando eu for me referir aos homens aqui no nosso estudo. Mas ainda continuando na Globo, eu acho que alguns talvez pensem assim, bom, você está exagerando um pouquinho. No ano passado, eu recebi um vídeo no meu celular de um amigo mostrando um pequeno trecho da Malhação, já era numa nova etapa, onde no dia 2 de agosto de 2018, eles deram uma aula de ideologia de gênero para as crianças e adolescentes que assistem esse tipo de conteúdo. Eu quero que você analise e veja se é exagero quando eu digo que nós estamos sendo atacados dentro das nossas casas e às vezes não estamos percebendo esse tipo de ataque. Pode colocar o vídeo 1 para a gente, por gentileza. E aí, vocês acham que é exagero da minha parte? Nós estamos no meio de uma guerra. E sabe o que mais me assusta? É que muitos de nós estamos cedendo território para o diabo dentro da nossa casa. Colocando o filho diante de televisor, dando internet livre para o filho acessar YouTube sem controle dos pais. E você não tem ideia do que esses youtubers, eu citei alguns deles aqui durante essa semana. Lá no Brasil nós temos, por exemplo, Felipe Neto, Kéfera e por aí vai, que todos eles estão comprometidos com essa ideologia. Eu esqueci de dizer para vocês, mas a ONU traçou uma agenda até o ano de 2030 com 17 objetivos para serem implementados. Um deles é que essa visão de igualdade de gênero e de ideologia de gênero se torne algo comum entre todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Portanto, se aqui hoje, eu fiquei sabendo disso essa semana, vocês estão, por exemplo, discutindo sobre esse assunto da ideologia de gênero e etc., e lá no Brasil também não é casualidade, é porque existe um propósito uniforme de alterar e modificar a educação do nosso mundo por causa desse comprometimento ideológico. A minha pergunta é a seguinte: o diabo já declarou guerra contra você. E a minha questão aqui hoje é assim: o meu objetivo é que você saia dessa igreja aqui nessa noite, e em nome de Jesus, declare guerra você contra o diabo dentro da sua casa. E não ceda território para ele. Comece a educar o seu filho de maneira bíblica, com amor, com atenção. Não seja aquele pai e mãe narcisista, que às vezes tem assim, eu conheço, infelizmente, temos conhecidos que fazem esse tipo de coisa, que assim tem tido dificuldades, às vezes, com a educação do filho, e submetem ao filho a todo momento sobre a hipnose de YouTube, internet e etc, e etc. Tenha muito cuidado com isso. Eu falo com amor para vocês, sabe por quê? O Augusto Cury, eu já citei ele aqui durante a semana, ele tem um dado que ele diz assim: uma criança hoje, com 7 anos de idade, tem mais acesso a informações do que o imperador romano tinha no auge do Império de Roma. Eu te pergunto, o que uma criança até os 7 anos de idade tem de experiência e maturidade para conseguir filtrar o que esse tipo de conteúdo está transmitindo para elas? Nenhuma. Portanto, pais e mães que estão aqui dentro hoje, zelem pelos seus filhos.
Paguem o preço pela educação de vossos filhos, lutem por eles, não deixe que os amalequitas modernos ataquem com impetuosidade a sua Ziclag. Não deixe que isso aconteça. Zele por ela, vigie por ela, ame a sua casa, lute pela educação do seu filho. Não coloque seu filho, se você tem essa possibilidade financeira, não coloque seu filho em creche, não faça isso. Lute pela educação do seu filho. Você vai colher isso em pouco tempo, depois você vai olhar uma época e vai dizer, olha, graças a Deus, eu paguei o preço, mas hoje eu estou colhendo o fruto de uma educação cristã e um caráter muito bem formado e desenvolvido na educação do meu filho. Bom, eu poderia falar muito mais sobre esses assuntos aqui com vocês. Isso não é só na Malhação, isso tem acontecido em desenhos. Eu me recordo de desenhos aí do Cartoon Network, onde já está aparecendo. Estão aparecendo os casais homossexuais, para banalizar, normalizar. Eu me lembro de uma criança lá no Brasil, 9 anos de idade. Ele chegou certa vez, uma criança da nossa igreja, que estuda em um colégio público lá do nosso país, e chegou para a mãe e disse assim, quando a mãe falava sobre esse assunto de homossexualidade, ideologia de gênero, ele disse assim, mãe, você é homofóbica. 9 anos de idade. De onde ele está aprendendo essas coisas? É claro que nesses ambientes, onde ele está sendo doutrinado ideologicamente por esse tipo de visão que estamos comentando aqui. Só para você ter ideia, lá no Canadá, tem alguns estados onde o pai e a mãe que não respeitam a livre escolha do seu filho até os 7 anos de idade, decidir qual será o gênero dele, são capazes de perder a guarda do filho. Se até os 7 anos de idade o pai e a mãe criam o filho com o gênero definido, ou seja, homem ou mulher, baseado na sua genitália, em alguns estados do Canadá, e eu acho que aqui na Europa tem países também, ou estados que fazem isso, tiram a guarda do filho do pai e da mãe. Onde nós vamos chegar? A única coisa que eu concluo por trás disso é o diabo dando com ímpeto contra as nossas famílias. Bom, segundo ponto. Eu gastei muito tempo no primeiro, mas foi necessário. O segundo ponto da nossa mensagem, eu vou agora pedir licença para as mulheres, vocês não precisam sair daqui de dentro, mas eu vou me dirigir aos homens. Quando nós vemos a história de Davi, nós vimos ali que Davi negligenciou a sua Ziclag, porque ele estava comprometido em primeiro lugar com quem? Lembra do povo que ele se comprometeu, que ele fez uma aliança? Quem era o povo? Os filisteus. Eu não preciso ser profeta para saber que aqui dentro da igreja hoje, tem homens que estão tão comprometidos com o nosso capitalismo selvagem ocidental, que não tem tempo para a sua família. Que acham que ser um homem contemporâneo do século 21 é simplesmente ser um homem provedor para dentro da sua casa. É isso que a nossa sociedade, ela transformou o homem nisso. O homem moderno, pós-moderno, é o homem que traz dinheiro para dentro de casa. E nisso se resume o papel do homem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O homem bíblico, o homem de Deus, e se eu fosse você, eu nunca me esqueceria disso, precisa 3 P's na vida dele. Se algum desses P's faltam na vida de um homem cristão, é sinal de que você ainda não é um homem bíblico, um homem de Deus. E quais são esses 3 P's? Você precisa ser provedor, protetor e patriarca, ou pastor da sua família. Provedor foi o que eu acabei de dizer. A maioria dos homens hoje são provedores, e é nosso dever, sim, em primeiro lugar. Nós precisamos trazer o sustento para dentro da nossa casa, dar um mínimo de conforto para as nossas mulheres. Afinal de contas, tiramos as nossas esposas do lar do pai, de uma mãe, possivelmente com estabilidade, e agora devemos dar, no mínimo, a mesma estabilidade dentro do nosso novo lar. Porém, isso não é tudo. Em segundo lugar, um homem de Deus, ele tem que ser protetor. E o que é o homem protetor? É aquele homem que vai lutar pela sua família. É aquele homem que vai dedicar tempo para a sua família. É o homem que vai chegar cansado, às vezes, do trabalho, mas vai dar tempo para a sua esposa, por exemplo. Amá-la, conversar com ela, discutir, quando for necessário, o relacionamento com ela, brincar com o filho, dar atenção para o filho, e não submetê-lo apenas a um monte de presentes e etc. Não, dar atenção, afeto, carinho, amor, isso é o protetor.
Quando a esposa está com problemas, ou o filho com problemas, o pai protetor, o homem de Deus, ele vai zelar por ela, ou por ele, seja lá quem for. Vai dar atenção para solucionar os problemas, dar orientação. Esse é o protetor. Por exemplo, lá no Brasil, eu lembro de um pai, amigo, que certo dia o filho estava sofrendo bullying na escola. O filho era um menino muito introvertido, já estava quase entrando num quadro de depressão. E o que o pai fez? Foi até a escola, conversou com a diretora e chegou até os amigos dizendo: pare de mexer com meu filho. Eu não sei o que ele faria, mas isso é o pai protetor. É o pai que cuida, é o pai que dá carinho, que dá atenção, que protege, que ama, que vai sacrificar pela sua família. E afinal de contas, agora eu volto no que eu disse para o princípio, esse é o tipo de homem cabeça do lar. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, preste atenção, homens, e mulheres também, para cobrar isso dos maridos. A Bíblia diz assim: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo fez o quê? Eu não ouvi, está muito fraco, dá a impressão que a gente está com medo de dizer. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo fez o quê? Se entregou por ela. Pergunto, mulheres, acaso vocês não gostariam de um cabeça do lar que se entregasse por vocês, sim ou não? Esse é o homem cabeça da Bíblia. É o homem que se entrega, que se doa, que se sacrifica, que luta, que zela. Esse é o homem protetor. Eu me recordo de ter visto há algum tempo uma notícia aqui, da Europa inclusive, na virada do ano, se eu não me engano, de 2016 para 2017, na Alemanha, 31 mulheres foram estupradas em uma única noite. Aí foi feita uma entrevista de uma jornalista holandesa com uma jornalista dinamarquesa, perguntando à jornalista dinamarquesa qual o motivo que ela dava para tantas mulheres serem estupradas assim, numa noite única, e nada ser feito. Sabe o que a jornalista dinamarquesa disse? Ela falou assim: me perdoe, eu carrego isso para o Brasil também, mas ela falou assim: os homens europeus estão sendo efeminados, estão se tornando covardes, estão abandonando a dianteira, de tomar a frente, cabeça mesmo, sabe? Tomar a frente. E lá no Brasil nós estamos passando pelo mesmo problema. É que ela estava falando da Europa no caso. Mas basta você dar uma olhada assim simples, cultural. Na década de 90, eu não estou falando que esse é o modelo de homem, mas só para você ver os extremos. Década de 90, modelo de homem que Hollywood passava era Sylvester Stallone, Rambo, Braddock e por aí vai. Hoje, modelo de homem, Neymar, Justin Bieber e por aí vai. Nem vou citar mais ninguém aqui. Ou seja, há uma modificação dos valores. É como se houvesse um propósito muito bem definido de masculinizar as mulheres e efeminar os homens. É uma inversão, porque os papéis bíblicos são esses. O homem é o cabeça do lar e a mulher, ela é a ajudadora, com um papel fundamental, que Ellen White chega a dizer que a mulher que cumpre o seu papel, ela tem um propósito mais importante do que do próprio homem. Sabendo disso, o diabo inverte os valores. Então, queridos, protetor, primeiro, é o provedor, segundo, protetor, terceiro, patriarca e chefe da família. O que é o patriarca ou o pastor da família? Muitos de nós, adventistas e cristãos, cobramos dos nossos pastores a obrigação de pastorear as famílias. O pastor Luiz é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Espinho, mas ele não tem obrigação de pastorear a sua família. É lógico que ele visita os lares, que ele aconselha e etc., mas o primeiro dever de pastoreio das famílias de quem que é? Do homem. Os homens são os pastores da família. É dever do homem fazer todos os dias, por exemplo, culto com a esposa e quem tem filho, com os filhos. Dever. Se nós temos homens aqui hoje que não são capazes de gastar 5 minutos por dia para fazer um culto entregando a família no altar do Senhor, é porque você não é pastor da sua casa. Não é. Quem diz isso não sou eu, Ellen White. 5 minutos. Aqui a nossa vida está meio alterada, a minha vida e a vida da minha esposa. Mas lá no Brasil,
Nós temos o nosso horário mais ou menos de dormir, minha esposa dorme um pouquinho antes que eu um pouquinho mais tarde, mas a gente acorda meio próximos um do outro. E então acordamos, ela faz o seu culto particular, eu faço o meu culto particular, ali na cama mesmo. E aí oro, ela ora individualmente, eu estudo o que me interessa, ela estuda o que interessa a ela, e quando nós terminamos o nosso culto individual, nos assentamos na cabeceira da nossa cama e fazemos o nosso culto doméstico. E então nós cantamos um hino, lemos uma breve meditação e fazemos uma oração. E todas as vezes que eu oro, é uma oração simples e objetiva pedindo: Senhor, eu consagro o meu lar em Tuas mãos. Que o Senhor cuide da minha esposa e da minha vida nesse dia. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Ajuda-nos a fazer escolhas sábias. Nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Simples. É nosso dever como homens pastorear a nossa família, chefiar a nossa casa espiritualmente falando. Você, como homem, precisa conhecer de doutrinas minimamente possível para doutrinar o seu lar e a sua família. Sabe, queridos, eu quando me casei, como eu disse para vocês, eu era lá no Brasil, a gente fala um moleque, um menino. E então, fui criado desde pequenininho no ambiente do videogame. E aí eu cresci jogando videogame e me casei jogando videogame. E então casei com 20 anos de idade e certa noite minha esposa estava dormindo, cerca de 2h30 da noite, e eu estava ali na cama com o computador no meu colo, jogando videogame de futebol. Porque uma das minhas maiores lutas até hoje é o futebol. E eu gostava de jogar videogame de futebol, gostava de jogar futebol na prática, ainda gosto, embora tenha parado, e gosto ainda de acompanhar campeonatos. Antigamente eu acompanhava o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Europeu, de tudo que é país que vocês podem imaginar. Meus domingos eu passava 6, 7 horas assistindo partido de futebol. E aí eu estava lá na cama, jogando computador, até que veio uma impressão muito forte do Espírito Santo dizendo: meu filho, você está errado. Só haveria um motivo para você, como homem de Deus, dentro da sua casa, estar acordado essa hora. E que motivo vocês acham que era? Orando pelo seu lar. Naquele momento eu falei: Senhor, olha, eu sei que eu tenho que abandonar isso, mas eu não consigo. Eu fui criado jogando Mega Drive, depois PlayStation 1, PlayStation 2 e computador e etc. E eu gosto disso, Senhor, e o Senhor vai ter que me ajudar. Eu gosto de jogar. E Deus disse: tá bom, eu vou te ajudar. Você vai orar e eu vou te ajudar, mas faça a sua parte. E a minha parte era: deleta esse jogo do seu computador. E foi muito difícil. E eu me ajoelhei e, de olho fechado, deletei aquilo do computador. Pedi: Senhor, me ajuda, me liberta dessa escravidão do jogo. E, queridos, olha, eu não sei, Deus faz cada coisa que a gente não consegue explicar, mas desde aquele dia, com aquela oração, desse vício, em nome de Jesus, eu fui liberto. Graças a Deus. Então, ainda tenho minhas lutas hoje com o futebol, até hoje, eu até contava para o Rubem. Eu entendi muito bem o que Jesus quis dizer com aquele texto, que ele fala assim: olha, se o teu olho te faz pecar, ele não diz assim, vá orar pelo olho só. Não, ele fala para fazer o que com o olho? Arranca o olho fora. Eu entendi muito bem esse texto, porque se eu tiver uma televisão em casa com sinal, eu não consigo resistir. E eu tenho televisão em casa, mas sabendo que eu não resisto, o que eu fiz? Não tenho sinal, arranquei o olho fora. Então, se o diabo vai usar aquilo para me tentar e eu ainda não tenho domínio sobre aquilo, melhor não dar o espaço para ele me tentar dentro da minha casa. Então, é a luta. Agora, nós como homens precisamos entender, no mínimo você homem, precisa sair daqui reconhecendo: Senhor, eu preciso melhorar e me tornar um homem de Deus dentro da minha casa. Um homem de Deus. Olha, eu acho o máximo Abraão. Quando chegou a notícia para Abraão, dizendo assim: Abraão, olha, teu sobrinho está perdido. Os reis lá de Sodoma e Gomorra se juntaram, levaram ele escravo, a família inteira dele, e agora você vai fazer o quê? O que a Bíblia diz que Abraão fez? Esse cara era protetor da família. Eles reuniam lá um grupo de homens, do jeito que eles tinham, com o que ele tinha, em nome de Jesus, foi lá proteger a família dele, lutar pelo seu sobrinho, para libertar a sua casa das mãos do diabo. Portanto, queridos, primeiro, os amalequitas modernos estão dando com ímpeto contra a nossa casa. Segundo ponto, nós homens precisamos, em nome de Jesus, reassumir o nosso papel de homem na sociedade e dentro da igreja. Terceiro ponto, e a gente já está se aproximando do fim. Bom, lá no texto que lemos ao início do estudo, do livro de Samuel, travou aqui de novo? Se puder me ajudar lá, por gentileza.
1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ao versículo 3. Versículo 3. 1 Samuel, capítulo 30, verso 3. Para a gente ganhar tempo, se você tiver fácil na Bíblia, o texto diz assim. Olha lá, já está projetado. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados o quê? O que diz o texto? Foram levados o quê? Cativos. O que significa a palavra cativeiro? Foram o quê? Escravizados. Ou seja, as mulheres e os filhos foram escravizados. E volto a dizer, eu não preciso ser vidente para saber que aqui dentro da igreja tem mulheres e jovens escravos. Escravos do quê? De novela, por exemplo. E como eu comentei ontem, a novela ela faz você, vislumbrar uma ideia de casamento que não é real. Porque você não casa com um Dom Juan. Ellen White é bem clara em dizer que o casamento é a melhor escola para preparar um cristão para ir para o céu. E eu não entendia isso, até que me casei, e agora eu consigo compreender. Moro em uma casa de mais ou menos 60 metros quadrados, e eu preciso dividir um território de 60 metros quadrados com uma pessoa totalmente diferente de mim. Existe melhor escola para preparar a gente para morar no céu? É claro que não. Porque no céu nós vamos dividir o reino inteiro com pessoas que são diferentes de nós. E então, para você ter ideia, lembra que eu falei para vocês que eu fui criado cheio de mimimi, né, e etc. E, por exemplo, eu tinha um jeito de apertar a pasta de dente. Eu gosto de apertar a pasta de dente de baixo para cima, bonitinho, para deixar ela lá. A minha esposa não, ela torce a pasta de um jeito que é desesperador. Me assustou quando eu vi aquilo. Aí, enfim, outro detalhe, lá em casa, que a gente também, nós tivemos alguns atritos, foi a porta dos armários. Eu sou meio chato com organização, e aí a minha esposa abria as portas e gavetas, e ela não fechava, deixava sempre aberto. Esse sorriso acho que está condenando algumas aqui dentro, né? E aí eu tive uma brilhante ideia, e a minha ideia foi a seguinte, obrigado. A minha ideia foi a seguinte, todas as vezes que eu encontrar a porta dos armários e as gavetas abertas, eu vou dar uma lapada na porta com toda a minha força para fazer um barulho e irritar a minha esposa. Vocês acham que adiantou? É claro que não. O que começou a acontecer entre eu e ela? Quando eu fechava a porta, fazia um barulho imenso, o que acontecia? A gente brigava. E aí o que Deus ensina? É simples, cara. Faz o quê? Fecha a porta. Mas aí eu já falei para minha esposa, olha, não se acostuma, porque se você continuar os próximos armários, eu vou comprar tudo sem porta e sem gaveta. Né? Mas enfim, a gente vai aprendendo a ter a maior virtude do céu. Qual é a maior virtude do céu? Aqui está o quê? Lembra do texto? A paciência dos santos. O casamento ajuda você a ter paciência. Certo dia, minha esposa chegou para mim e disse assim, Jefferson, você é muito teimoso. E eu não sabia que esse era um dos maiores defeitos do meu caráter. E luto com isso até hoje. Minha esposa me ajudou a descobrir. Na hora eu não gostei, obviamente, mas depois Deus vai trabalhando no seu coração e você precisa ter humildade para aceitar. E o diabo vai trabalhar, queridos. Olha, eu nunca me esqueço. Uma vez, esse ano inclusive, eu estava em uma missão lá em Uberlândia, Minas Gerais, no Brasil, para fazer um retiro espiritual da igreja central dessa cidade. E aí minha esposa e eu, nós entramos no quarto do local onde estávamos hospedados, e eu não sei como o diabo entrou dentro desse quarto junto com a gente. Antes de começar a programação, nós entramos em um atrito, uma discussão por causa de uma coisa tão boba. E ali começamos lógico, a gente não fala palavrão dentro de casa, mas começamos ali a falar em alta voz um com o outro e tal, e uma briga, e eu cheguei, Mor, eu chamo ela assim, de Mor, lá no Brasil é costume. Vamos agora ficar de joelho e vamos orar. Em nome de Jesus, vamos pedir misericórdia de Deus para mandar o diabo fora daqui. E isso deveria ser um hábito. Agora pergunta para mim, é fácil? Na hora que você está com os nervos à flor da pele, querendo mandar para tudo que é lado a sua esposa, você acha que é fácil você pedir para ajoelhar e orar? Não é. Mas é nesse momento que você deve clamar a Deus. E a gente se ajoelhou. E graças a Deus passou. E foi uma bênção o retiro espiritual.
Seria maravilhoso se homens e mulheres, talvez você esteja aqui dentro hoje, o teu casamento está pendurado. Não desista do seu lar e do seu casamento. Chega na tua casa agora como um homem de Deus, pega a tua esposa, se ajoelha na tua cama com ela, que é o altar de Deus, e diz: amor, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus para curar as feridas dentro da nossa casa. E eu tenho certeza que quando houver humildade e espírito cristão dentro de casa, as lutas vão seguir, as dificuldades vão seguir, mas um lar que está sendo edificado sobre a rocha que é Jesus, ele vai permanecer sólido até a sua vinda em nome de Jesus. Faça isso, experimente. E então, mulheres escravas. E a escravidão é um problema. Eu poderia aqui falar de Facebook, por exemplo. Minha esposa mesmo tinha uma dificuldade com essa questão. Muitas amigas da época de escola, que aí se casaram com homens muito ricos, e que ela via as fotos das amigas lá no Brasil, viajando para vários lugares do mundo, e para a Europa, e para os Estados Unidos, e para o Caribe, etc. E eu era um obreiro do movimento antes de me tornar um adventista. Ganhava muito pouquinho. E aí eu não tinha condições de dar aquela vida para minha esposa. Mas o que o Facebook faz? O Facebook é o que eu chamo de Alice no País das Maravilhas. Porque ali parece tudo perfeito, tudo lindo, os sorrisos extravagantes, e por trás daquelas fotos, existem estudos sobre isso, que muitos casais estão sendo destruídos por contemplarem demasiadamente os relacionamentos de Facebook. Que é uma mentira, ali é tudo um verniz, é um verniz. Vamos ser sinceros, a gente mesmo às vezes se insere nesse meio cultural e social. E foi aí que Deus começou a fazer um milagre na nossa vida, que Ele mandou a gente ir lá para o deserto. Minha esposa sofreu muito, tadinha, eu também sofri, mas hoje, graças a Deus, eu digo para vocês, não é porque minha esposa está aqui não, mas eu digo para vocês que eu agradeço a Deus pela mulher que Deus me deu. Eu nunca poderia desenvolver o ministério que eu desenvolvo se eu não tivesse uma ajudadora dentro da minha casa. Minha esposa é uma bênção. É uma mulher de Deus, ela estuda, ela busca a presença de Deus, nós temos desavenças. Tem coisas que ela pensa de um jeito, eu penso do outro. Eu aprendi com Ellen White que eu tenho que respeitar os limites também de cada pessoa. E eu procuro, pouco a pouco, entender isso. Temos dificuldades, temos desavenças, mas graças a Deus. E aí eu brinco com ela. Antigamente ela tinha o sonho de viajar para fora. Deus deu para a gente a realização desse sonho. Ela pôde vir agora aqui para a Europa. Estamos em missão, mas Deus nos presenteou com essa viagem também. Uma bênção. Então, escravos, e aí jovens escravos, escravos de pornografia, escravos de tecnologia, escravos de Facebook, escravos de uma série de coisas, queridos. Eu vou finalizar, nosso tempo já extrapolou muito mais do que eu pensava. Eu vou mostrar para vocês um vídeo só, sobre essa questão da tecnologia na vida das crianças. É um vídeo produzido por evangélicos lá no Brasil, e então nós vamos ao quarto e último ponto do nosso estudo. O vídeo tem 1 minuto e 20, se eu não me engano. Pode colocar para a gente, por favor, o vídeo número 2. Quem quiser buscar na internet, você pode encontrar o vídeo completo, onde diz assim, Janela 414, é hora de acordar. Aqui eu só separei um trecho dele.
Pode dar um clique no slide lá, por favor? Acho que ele travou aqui. Ok. Esse é o último texto. O pastor Marcos de Benedito, que é um editor da Revista Adventista no Brasil, ele escreveu esse artigo chamado Desejos Proibidos, falando sobre a influência da tecnologia na vida das crianças, e ele comentou o seguinte: vivemos em uma sociedade viciada, intoxicada, doente. E a dependência não tem que ver somente com o consumo de substâncias ilegais. O mundo se transformou em uma grande cracolândia comportamental. Celular, internet, cacau em pó, carboidratos, exercício, cirurgia plástica, dinheiro, compras, filmes, jogos, medicamentos, emagrecedores, trabalho, cibersexo e pornografia são apenas alguns dos inúmeros vícios atuais. Existe, por exemplo, uma onda de viciados em telas digitais, celular, computador, tablet, TV. Você mesmo consegue ficar desconectado por uma semana ou sequer um dia? Em países da Ásia, o problema é sério. A China está preocupada com a heroína eletrônica que afeta os seus jovens. Na Coreia do Sul, o vício em internet atinge pelo menos 10% dos adolescentes. O detox digital é feito em centros de reabilitação. Para a criança, o tempo diante da tela age como estimulante, a dopamina digital, não muito diferente do efeito de uma droga. No entanto, o prazer é prejudicial e faz bem desconectar-se. Além de diminuir a inteligência emocional dos nossos filhos, parentes, pesquisem depois na internet o que é inteligência emocional, para você entender por que as tecnologias, quando são colocadas diante de crianças muito novas, diminuem a inteligência emocional delas. O excesso de tecnologia pode estar acentuando o problema de autismo e déficit de atenção nos mais novos. Isso é o que sugere um estudo feito na Romênia. Bom, então, irmão Jefferson, você nos chamou hoje aqui para dizer que nós estamos num caminho totalmente errado, que está tudo bagunçado, que a nossa família não tem solução, que maridos não estão assumindo o papel de maridos ou de pai, mulheres buscando o feminismo equivocado, filhos tecnologia e vícios e escravidão e etc. Foi isso? Não. Porque Deus nunca fere se não for para curar. E agora eu quero que você, ao estudar esses 3 pontos que comentamos, os amalequitas modernos dando com ímpeto contra a família, os homens precisando retomar o seu papel de homem dentro de casa, e por fim, a escravidão de filhos, de pais, esposas, mães e etc. Qual é a solução que Deus propõe? Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. É o texto que nós lemos no início do estudo, e com ele nós vamos terminar. 1 Samuel capítulo 30. Volte a sua atenção lá para o versículo 8. Olha aqui para frente rapidinho. Davi chegou em Ziclag e ele ficou assustado com o que viu. E a primeira atitude de Davi, no versículo 4 aí do texto, a Bíblia diz que foi chorar até não ter mais forças para chorar. Eu nem sei explicar para você o que é isso. Eu só sei dizer que o arrependimento de Davi foi tão profundo que ele chorou até doer. E se tem uma virtude de Davi, às vezes a gente pensa que Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele nunca errava. Não. Ellen White explica por que Davi era o homem segundo o coração de Deus no livro Profetas e Reis. Sabe o que? Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele errava, mas quando ele errava, ele sempre se arrependia e buscava corrigir os erros da vida dele. E aí Davi chegou diante de Deus e começou a chorar: Senhor, eu errei, eu tenho sido um pai negligente, eu abandonei a minha família quando ela precisava de mim, e o que eu devo fazer agora, Senhor? O versículo 7 diz que ele pega a estola sacerdotal porque ele vai consultar Deus agora, e ele quer saber a resposta de Deus. A pergunta dele é assim: Senhor, ainda dá para eu fazer alguma coisa? Tem chance de salvar a minha família com todo esse estado catastrófico? Versículo 8, depois de consultar Deus, a Bíblia diz assim: então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, Davi, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quem acredita que isso é uma promessa que Deus está fazendo para as nossas famílias, digam amém agora. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite?
não importa onde está teu marido, não importa quão miserável seja o seu filho, não importa onde está o seu irmão, não importa o que esteja fazendo a sua esposa, ou a sua mãe, ou mesmo o seu pai, não importa onde eles estão, se um dia eles estiveram aqui e saíram, ou se nunca se curvaram diante desse Deus, não importa. O que Deus está dizendo é assim: lute por eles, porque se o diabo tem privado você da felicidade de ter os seus queridos ao seu lado hoje, tudo aquilo que o diabo tem tirado de você, eu vou libertar e vou te devolver de volta em nome de Jesus. É isso que ele está falando ali. E Davi reconquistou. E eu quero dizer algo para você. Eu experimentei isso dentro da minha casa. Não da minha parte, mas da parte da família da minha esposa. Infelizmente, meu papai, minha mamãe não são cristãos. Tem a confissão deles, mas não servem a Jesus. Isso me dá muita dor no coração. E eu sempre gosto de dizer para quem tem um pai e uma mãe na igreja: dê valor a isso. Você que teve um privilégio de crescer em um lar cristão, valorize isso. Eu sei o que é ser um filho de um pai e uma mãe, onde todas as vezes que eu vou visitá-los, eu tenho que ver os meus pais embriagados. Bebem daquele jeito que eles dizem socialmente, mas ficam embriagados. Isso me dá tristeza. Eu nunca posso chegar para o meu pai e para a minha mãe e pedir para eles conselhos espirituais, porque eles não creem no que eu creio. Então você que está aqui agora, eu sei que as coisas aqui são um pouquinho diferentes, mas eu gosto sempre de fazer isso. Você que está o teu pai e a tua mãe aqui agora, dá um abraço nele, dá um beijo nele ou nela e agradeça: pai e mãe, obrigado pelos valores que o Senhor, a senhora que me ensinou. Agradeça, faça isso mais vezes, é uma bênção, é uma bênção. E então, orem pelos meus pais se puderem, tá? Orem pelos meus pais. Todas as vezes que eu prego essa mensagem, Deus me dá assim esperança no meu coração, porque é muito triste, queridos. O diabo tem vezes que ele vê que a esperança ressurge, e você vê lá o teu pai e tua mãe e você sente assim: nossa, parece que agora eles vão abrir uma brecha, e o diabo vem e joga tudo no lixo. É como dizendo assim: cara, desiste, eles são meus, você nunca terá eles do teu lado nessa caminhada. E todas as vezes que eu prego essa mensagem, Deus me dá esperança de novo, esperança de um dia ter o meu pai, minha mãe e meu irmão nos caminhos do Senhor. E então, da parte da minha esposa, meu sogro se converteu. Meu sogro foi um pai negligente na primeira etapa da sua vida. Era padeiro, vocês falam padeiro aqui? Dono de panificadora, de padaria, ok. E ele não participou muito da educação dos filhos. Mas depois que meu sogro se converteu, ele virou um homem de Deus. Meu sogro, se não fosse o meu sogro, eu não aprenderia o que é ser um sacerdote dentro da casa. Eu aprendi muito com ele, namorei 4 anos, se não me engano, com a minha esposa. Então eu pude aprender muita coisa com meu sogro. Mesmo antes de ser adventista, ele sempre foi um sacerdote da família. E então meu sogro tentava levar isso para o meu cunhado. Meu cunhado, no auge dos seus 17 anos de idade, não queria saber de Deus. E meu sogro passou por muitas lutas. Até que então, um feriado lá no Brasil, dia 15 de novembro, emendava com o final de semana. Meu cunhado foi para a praia com os amigos, alugaram uma casa, passariam nessa casa vários dias. Chegou a última noite, eles tinham que devolver as chaves da casa. Então meu cunhado era o motorista de um dos carros, disse para os amigos assim: olha, vamos tentar não beber muito nesse dia, porque eu tenho que dirigir lá da praia até a cidade onde nós moramos. Você tem que subir mais ou menos cerca de 900 metros, é uma serra muito alta. E então ele pediu isso aos amigos, passaram o dia inteiro bebendo, com jovens, meninas e etc. À meia-noite entregaram as chaves da casa. Meu cunhado entrou no carro e seguiu viagem. Ele pediu aos amigos que não dormissem, pelo menos, ficassem acordados para conversarem com ele. Ele estava sonolento, além disso começou a chover torrencialmente. E eles seguiram a viagem. Quando ele chega num trecho do caminho, ele precisava pegar a estrada para um outro rumo, vocês chamam aqui de autoestrada, e o caminho que ele seguiu era um caminho errado. E nesse momento em que ele passa da trajetória que deveria pegar, ele atendeu o telefone, o celular dele tocou, ele atendeu o telefone. Era uma jovem que estava dirigindo o carro de trás, ligando para ele, dizendo: Bruno, nome do meu cunhado, você passou o caminho, você errou.
E o meu cunhado é muito bom no volante, é muito atento, não se perde, conhece muito lá a nossa região, mas naquele dia ele errou, passou. E ele não entendeu o que tinha acontecido. E ele continuou, isso aumentaria a viagem cerca de 40, 50 minutos. Quando no meio do caminho, tentando entender o que havia acontecido, ele se deu conta do que houve naquela noite. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não preciso contar história para aumentar os sermões. Mas sabe o que aconteceu naquela noite? Cerca de 50 quilômetros da serra, o meu cunhado dirigiu, dormindo no volante. Sabe quem dirigiu um carro para o meu cunhado naquela noite? Foi um anjo que dirigiu o carro para o meu cunhado. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas como assim um anjo dirigiu o carro para um ímpio? Um carro para um ímpio. E sabe por quê? Porque tinha um pai e uma mãe, e a minha esposa, e eu também, que sustentava a vida dele no altar da oração. E que clamava, meu sogro, principalmente minha sogra, olha, eles iam algumas noites atrás do meu cunhado, porque não chegava em casa, olhando pelas autoestradas para ver se o carro não tinha capotado, ele tinha morrido. Meu sogro pegava meu cunhado, levava para o quarto e conversava com ele, dizendo, Bruno, sai dessa vida, cara, sai dessa vida, nós não queremos que você siga nesse caminho. E Deus começou a operar. Passou-se aí algum tempo, muitas outras coisas aconteceram, não tenho tempo de contar para vocês, mas encurtando uma história longa. O meu cunhado conheceu uma jovem no mundo. Nós oferecemos tudo para ela. Ela aceitou, queridos. E hoje, tanto o meu cunhado quanto a esposa dele, depois de uma obra profunda de Deus na vida deles, graças a Deus, os dois estão batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o meu sogro tem o privilégio, porque ele lutou pela família, de ter todo o seu círculo mais íntimo, esposa, filha, genro, nora e filho. Todos nós 6, graças a Deus, somos cristãos e adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque ele creu na promessa de Deus. Lute pela sua família, batalhe por ela, saia daqui dentro dessa igreja hoje, pelas portas dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, cumpra a sua promessa, eu vou fazer o que tiver de fazer, mas entrega a minha família nas minhas mãos. Sabia que John Knox orava assim? Ele orava dizendo, Senhor, entrega a Escócia nas minhas mãos ou eu morro, Senhor. Você não precisa orar ainda por Portugal, ore pelo menos pela tua família, dizendo, Senhor, entrega a minha casa nas minhas mãos ou eu morro, porque eu amo a minha família e quero vê-la no reino dos céus. Faça isso. E nós vamos fazer isso agora. E eu quero dar oportunidade só para aquele que crê. Eu gosto sempre de entender isso daqui como se fosse um altar. E nós vamos trazê-los aqui nesse altar. E eu não vou abrir para todas as pessoas, porque é óbvio que todos nós temos parentes fora, então eu quero orar por aquele círculo, que é o mais sagrado da família. Qual que é o círculo mais sagrado da família? Presta atenção. Você que tem um pai ou uma mãe, um marido ou uma mulher, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã, afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca reconheceu a autoridade desse Deus. Nós vamos juntos agora cantar o hino 427, e enquanto nós cantarmos esse hino, eu quero que você venha aqui à frente, e você traga o nome dessas pessoas diante de Deus. Querido Senhor Deus, Tu sabes que essa é a oração mais difícil, Senhor. Ela arranca a lágrima dos nossos olhos. Ela faz o nosso coração doer, Pai. Porque nós oramos por aqueles que amamos. E dói muito, Senhor. Dói quando nós vemos eles praticando coisas que nós sabemos que entristecem o Teu Espírito. Dói quando nós vemos que eles endurecem o coração contra o Senhor. Dói, Pai. Dói porque nós gostaríamos que eles estivessem nos Teus caminhos. Dói muito quando nós vemos o diabo pisando, quando a esperança volta a acender no nosso coração, e ele vai lá e joga tudo por terra de novo, Senhor, e isso nos faz chorar. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos derramar lágrimas de esperança no Teu altar, Pai. Porque nós estamos aqui vendo sim que o diabo tem atacado as nossas famílias. Nós sabemos que tudo isso é obra dele, obra do maligno.
mas nós cremos e invocamos nessa noite um Deus todo-poderoso, um Deus que em nome de Jesus libertou a família de Davi das mãos do diabo, e que nessa noite promete a cada um de nós nos dar a alegria de vermos as nossas famílias no altar do Senhor. Pai, nós não sabemos como isso acontecerá, meu Deus, mas eu estou disposto a orar dessa maneira, e eu oro pedindo que seja pela dor, seja pelo sofrimento, seja através do estudo bíblico, não importa a forma como o Senhor usar, mas em nome de Jesus, o nosso desejo, meu Deus, é que, independente da maneira, os nossos familiares aceitem a Jesus Cristo e a verdade na vida deles. Pai, que na tua vinda, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens dos céus, eu quero junto com os meus irmãos chorar de novo, mas que naquele dia não seja um pranto de tristeza como hoje, mas que seja um pranto de alegria, um choro de exultação pelo gozo de podermos juntos na mesma nuvem subirmos para o reino dos céus junto com todos aqueles que nós amamos. E eu me atrevo a pedir que nessa noite ainda, Senhor, eu não sei onde estão os nossos pais, eu não sei onde estão as nossas mães, os nossos maridos e esposas, os nossos irmãos e irmãs, filhos e filhas, eu não sei, Senhor, mas eu quero pedir nessa noite para que onde eles estiverem, seja na frente do televisor, seja bebendo, seja na escola, seja trabalhando, em rebeldia contra o Senhor, independente de onde eles estiverem, que o teu Espírito penetre como uma flecha no coração deles, tocando profundamente aquela vida para que se arrependam dos seus pecados, e aceitem e entendam que aqui nessa noite, existem pessoas que estão clamando pela salvação deles, em nome de Jesus, meu Deus. Querido Pai, eu termino essa oração, pedindo que uma bênção especial seja derramada pelos homens dessa igreja, meu Deus, que o mesmo Espírito que habitou sobre Abraão e sobre os homens de Deus ao longo da história, habite sobre os homens dessa igreja nessa noite, que o Senhor levante homens cujo céu aponte dizendo, ali está um varão que serve a Jesus Cristo de todo o seu coração. E eu também oro pelas mulheres, Pai, oro para que dessa igreja, o Senhor levante mães e esposas de Deus, mulheres que carreguem sobre si o sinete do reino dos céus. Peço também pelos jovens, pelas crianças e pelos adolescentes dessa igreja, para que o Senhor circunde a vida deles com um muro de proteção, de tal maneira que nem todos os demônios sejam capazes de desviar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Cuida deles, usa os professores de escola sabatina dessa igreja, usa as mães e as mulheres e os pais dessa igreja, os diretores de ministério dessa igreja, para amarem as crianças dessa igreja, para que se cumpra na vida delas a tua palavra que diz que nos últimos dias as crianças, os jovens profetizarão e pregarão a tua palavra. Essa é a minha e a nossa oração, Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar. Em nome do Senhor Jesus, salva a nossa família, em nome de Jesus, amém, Senhor.